Estamos recebendo nossos estúdios do lado esquerdo. Opa, tem que mudar a imagem. Do lado esquerdo da sua imagem aí, a Isânia, ela é chefe do cartório, zona 415, 415ª zona eleitoral de Suzano. Do lado direito da sua imagem, a Janaína, ela é analista judiciária da zona eleitoral 415 também. Né, Janaína? Prazer, viu? Seja muito bem-vinda, viu? Prazer, amigo. Obrigada pelo convite. Tá bom. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar de publicidade e propaganda dos candidatos. Isânia, eu queria que você falasse o que mudou de 4 anos para trás para hoje. Mudou muita coisa na propaganda eleitoral, etc. e tal? Tem muitas inovações aí nas resoluções do TSE, porque as coisas vão evoluindo, Paulinho. As propagandas acompanham esse mesmo ritmo. E acho que a grande inovação da resolução é o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral. É verdade. Então, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto de eleição, é só para a gente fazer um diferencial de propagandas. Acho que a Janaína pode até começar falando que, durante o ano eleitoral, são veiculados vários tipos de propaganda. E isso confunde um pouco a cabeça do eleitor. Então, acho que é interessante a gente fazer esse tipo de informação, que está na resolução, que é acessível a todo mundo, consultar as resoluções que regem as eleições. Janaína? A propaganda política, né, é um gênero e temos 3 espécies de propaganda. A propaganda partidária, propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral. A propaganda partidária ela é veiculada no primeiro semestre do ano eleitoral, é o meio pelo qual o partido procura angariar simpatizantes, divulgar suas ideias, atrair até mesmo filiados. Temos a propaganda intrapartidária, que é feita pelo pré-candidato, para ele convencer ali os seus colegas, os seus pares filiados, de escolhê-lo como candidato. E aí é feita a convenção, como a nossa colega veio anteriormente falou, de 20 de julho a 5 de agosto é feita a convenção dos partidos para a escolha desses candidatos e, posteriormente, é feito o registro dessas candidaturas, que vai no prazo até 15 de agosto. E temos a propaganda eleitoral. Minutinho, esse 15 de agosto, o que é que tem que ser? É o final do registro de candidatura. Então, quer dizer, as convenções são feitas... Pode ter mudanças do dia 5 até o dia 15, pode mudar alguma coisa, então? As convenções são feitas de 20 de julho a 5 de agosto. Então, até 5 de agosto, os partidos já fecharam as convenções. Não vai ter alteração. Que são os candidatos. Isso. É feita a escolha desses candidatos. E aí, o partido tem até 15 de agosto, às 19 horas de 15 de agosto, para fazer o registro dessas candidaturas. Por isso que tem partidos que ainda não estão fazendo nada, porque ainda não registraram, então. Assim, candidatos e tal, né? Prazo da convenção encerrou agora, dia 5. Então, todos os partidos que pretendem lançar candidatos devem ter feito essa convenção até agora, 5 de agosto, que foi. E aí, agora, eles estão no prazo de apresentar o registro lá no cartório, na Zona 181. Eu conversando com a Imaculada, ela falou o seguinte, a Imaculada, eu perguntei para ela falou, tudo bem, tem muitas coisas que tem que ser a Isânia que tem que falar, né? Que ela fala, não, a minha parte é documentos, etc. e tal, publicidade e propaganda já é com a Isânia, que é a Zona 415. Aí eu perguntei, depois da convenção, já tem o número dos candidatos oficialmente, porque está ali feito na convenção. Todo mundo escolhe o número antes, né, lá dentro. Que número você quer? Eu quero o número tal. Aí é feita a convenção, esse número já é registrado. O Zé Mané lá ganhou, lá, o número dele é número tal. A partir da convenção registrada, que foi na segunda-feira, né, que dia 5 foi domingo, se não me engano, né? Na segunda-feira já é oficial, certo? O registro daqueles partidos, e ele já pode fazer propaganda a partir da segunda-feira, no dia 6, porque já foi registrado. É isso? Não? Não. Na verdade, com não. Com o númerozinho dele ali, não pode? Não, ainda não pode. Mesmo ele tendo um número, é feito o processo de registro de candidatura no cartório, que vai até 15 de agosto. Então, como se encerra em 15 de agosto, a propaganda eleitoral, que é aquela
terceira espécie de propaganda política, ela se inicia a partir de 16 de agosto. Então, 16 de agosto é o primeiro dia da campanha eleitoral. Então, aí ele já está com o santinho, com o número, ele já pode começar a distribuir a partir do dia 16. Sim, a partir de 16 Antes disso, não pode. Antes disso, não pode. Antes disso, nós estamos no período de pré-campanha. Então, continua a pré-campanha até o dia 15. Sim. Nossa. Então, alguns atos podem ser feitos. Na verdade, tudo que é vedado durante a campanha também é vedado neste momento de pré-campanha. Mas o pré-candidato ele pode fazer exaltação das suas qualidades pessoais, ele pode apresentar as ideias de plano de governo, pode conceder entrevistas. O que ele não pode é pedir voto, não pode haver pedido de voto expresso ou de maneira tácita. Isso ele não pode fazer. Se fizer, é considerado propaganda antecipada e enseja o pagamento de multa. Porque, né, ninguém pode queimar a largada nesse momento. A propaganda ela começa dia 16 de agosto. É o que aconteceu em Mogi, né? O prefeito de Mogi, Cunha, pelo menos foi 5 processos lá. Até eu vi o valor, achei baixo, né? Para 5, ou 3 ou 5, 20 mil reais só. Falei, pô, 5 só 20 mil, né? Porque acho que é de 5 mil a 100 mil reais a multa, não é isso, Janaína e Isânia? A propaganda antecipada ou vedada, de forma vedada, como, por exemplo, a propaganda em outdoor, neste momento, ela já seria, ainda que não tivesse o pedido de voto, ela seria já uma propaganda antecipada. A multa é de 5 a 25 mil. Mas, 25 mil. De 5 a 25 mil. Que é o que mil. aconteceu em Mogi. Mas existem outras faixas de valores de multa, dependendo da infração. Então, por exemplo, multa em bem público, bem de uso comum, aí é uma multa de 2 a 8 mil. Então, dependendo da forma que foi feita essa propaganda antecipada, dependendo do veículo, pode aí ensejar esse acréscimo de multas referente a dispositivos distintos, pela propaganda antecipada, pelo veículo em que foi feita a propaganda. É o que ela disse também, né? Estou fazendo um comparativo com o que ela falou em relação ao juiz eleitoral, né? Que isso aí vai para comunicado, o cara tem que se defender, etc. e tal. Se lá no final ele não tiver nem aí a multa é aplicada, é isso, né? Sim, exatamente. Tem o processo, tem a representação, tem os legitimados para esse processo, o Ministério Público, candidatos, partidos, coligações, federações, é submetido ao juiz eleitoral e aí na sentença ele fixa a multa, se entender que caracterizou a propaganda antecipada. Essa multa ela é direcionada só ao candidato ou também, por exemplo, ao outdoor, a empresa de outdoor? A empresa também, porque existe a vedação legal de fazer, como é uma propaganda proibida, os responsáveis também podem ser penalizados. Puxa, aí ele pode falar, não, eu não sabia. Aí tem que se defender, né? A empresa. Sim, não também. sabia, o cara pagou, eu pus lá. Agora, se é propaganda, como é que eu vou saber? Ela é incluída no processo também para poder apresentar a defesa, ter o contraditório e ampla defesa. Caramba, hein? Vamos falar um pouco de internet, que eu estava vendo algumas matérias agora, ontem saiu alguma coisa, em relação a fake news, essa parte de inteligência artificial. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto interessante. O que pode, o que não pode em relação à internet, né? Eu sei que tem muita coisa que não pode fazer, como você colocar a voz artificial de um candidato, a imagem de um candidato, fazendo que agora tem os softwares, né, que dá até para pegar uma pessoa e fazer ela falar uma coisa que ela não falou, né? A imagem da pessoa, né? E a voz também, né, ser utilizada para poder estar fazendo algum tipo de divulgação. O que vocês poderiam estar falando sobre isso? Essas inovações da internet. É importante ressaltar que a Janaína falou, o prazo para a propaganda eleitoral na internet é o mesmo da propaganda veiculada de outras formas. Então, começa a partir de 16 de agosto. O candidato ele vai poder pedir voto no site, blogs, nos endereços dele, pedindo voto a partir de 16 de agosto. Antes disso, é vedado. Sujeito à aplicação de multa e a propaganda eleitoral antecipada. E o importante é que a inteligência artificial seja usada de maneira correta, que não afete a honra de ninguém, que não divulgue informações falsas, que nem você falou, usar o robô para alterar a voz, para falar coisas que a pessoa não falou. Então, tem que ter muito cuidado, que eu acho que é uma ferramenta muito importante, mas que deve ser usada com muita responsabilidade, porque nós vamos fiscalizar,
Toda a propaganda eleitoral é fiscalizada pela Justiça Eleitoral e está disciplinada na resolução do TSE. Como você vai fiscalizar? Como que o cartório, o TSE, TRE, vai fiscalizar um tipo de coisa eletrônica assim? Só se alguém denunciar. É por isso que a gente conta com a participação de todos no processo eleitoral, para que ele cumpra o objetivo da propaganda, que é informar o eleitor sobre as propostas do candidato, para ele convencer o eleitor a votar nele. Então, que isso seja feito de forma transparente. Então, as pessoas que tiverem conhecimento de alguma irregularidade têm que trazer essa notícia para o cartório eleitoral. Como a Janaína falou, existem as pessoas legítimas para representar, que é entrar com o processo judicial, que são os partidos, os candidatos, as federações, as coligações e o Ministério Público. O eleitor, ele pode fazer o termo, levar até o cartório e isso é levado para o Ministério Público. Se ele achar que está irregular, ele representa, que ele é legítimo para representar. As demais propagandas, que não são internet, de banner, de bandeira, essas coisas, é feita pelo Pardal, um aplicativo do TSE, disponível nas plataformas para baixar no seu celular, para você poder fazer as denúncias de propaganda. Como que as pessoas podem acessar esse Pardal? Está nas lojas de aplicativo do celular. Os aplicativos estão do TSE, Pardal. Pardal, não é para dar estilingada no Pardal, não. Isso aí. Por que falaram Pardal? Porque igual aqueles radar que tem, ó o Pardal, né? Que pega a gente na rodovia aí, o Pardal. A fotinha do aplicativo é um pardalzinho. O Pardal mesmo. Um desenho de um pardal. É o sistema que o TSE disponibiliza, é o principal meio para a população poder fazer as denúncias. As denúncias, além do Pardal, vocês como estão lá no cartório, na zona 415, tem que tanto faz ir na 415 quanto na 180 para poder fazer a denúncia pessoalmente, não? Ou tem que ser ou numa ou numa outra zona eleitoral? O Pardal ele já direciona. Quando coloca o endereço... Mas tem pessoa que quer ir pessoalmente, pode? Pode. Aí, no caso do pessoalmente, é na 415. 415. A resolução do TRE, a 637 de 2024, ela traz a competência de cada cartório. Como o Suzano tem 2 cartórios, a 181 trata de registro de candidaturas, atos ilícitos, e a 415 trata de propaganda, horário eleitoral, prestação de contas. Essa é a competência de cada cartório. Atos ilícitos, o que quer dizer? São ações que vão gerar a AIGE, que é a ação de impugnação de mandato, e até o AIME, né? Que são os processos que a gente chama de ações judiciais que vão ensejar a cassação do mandato do candidato. Somente documentação, irregularidades em documentação. São ações posteriores ao pleito. Isso. No caso, por exemplo, de abuso de poder econômico, que gere uma desigualdade na eleição, depois tem essas ações decorrentes. É competência da outra zona analisar para ver se é o caso de perda de mandato. Se alguém usa a máquina, por exemplo, em qualquer cidade do país, aí é um abuso de poder econômico, né? Isso, o cara é prefeito, ele é candidato. Aí isso é autuado um processo e é feito todo o processo legal, de intimação, de defesa, de julgamento até a parte final. Compra de voto. Aí é no 415 ou no 180? Se for existir a caracterização, uma denúncia em relação à compra de voto, o cara ganha a dentadura, ganha cimento, areia ou dinheiro para... Nesse momento, poderia caracterizar uma propaganda irregular, né? Que seria a distribuição de material de benefícios. Crachá, bonés, broches, camisetas. Isso poderia caracterizar a compra de voto nesse sentido. E uma propaganda irregular hoje seria a nossa competência nesse momento. Depois da eleição, depois da escolha, dependendo da situação, entraria nessas ações posteriores, AIGE, AIME, aí seria da outra zona, caracterizar, por exemplo, como a gente falou, abuso de poder econômico. Em relação às redes sociais, podemos falar já sobre esse assunto? O que pode fazer, o que não pode fazer? Facebook, Instagram, YouTube, sei lá. As redes sociais. O candidato, hoje, ele pode fazer, desde que se use pré-candidato, que a gente está vendo muito isso já, né? Alguns automóveis, eu
tamo junto, fulano de tal, sei lá, um monte de coisa nesse sentido, mas a gente sabe que já é uma propaganda, né? Indireta, né? Agora, em relação aí na época da campanha, depois do número já podendo fazer a campanha eleitoral já com o seu número, o que pode e de que maneira pode aí utilizar essas redes sociais? Hoje a propaganda na internet, né, acho que é o principal meio, né? Tanto que eu sou mais nova de casa, vejo a Isânia, meus colegas relatando de épocas que eles saíam fazendo apreensões de cavaletes, de diversos materiais pelas ruas. Hoje a propaganda está bem concentrada na internet. Inclusive, nesse momento, o que é permitido é o mesmo que é permitido durante a campanha, com exceção do pedido de voto. É permitido o impulsionamento de conteúdo, mas tem que ser observadas algumas regras. Então, quem pode impulsionar conteúdo em rede social é o candidato ou representante dele, os partidos, coligações, a federação. E, às vezes, acontece do cidadão comum que gosta de um candidato, de algum partido, ele, por conta própria, promover esse impulsionamento. Isso não é permitido. Isso é uma conduta vedada. Essa pessoa ela pode ser penalizada, ser sancionada com multa. Essa promoção que você falou é o pagamento. É o patrocinado, aquele conteúdo patrocinado no Instagram, digamos. Não então, pode, o candidato pode fazer. O candidato, o partido, a coligação, a federação tem que ter essa identificação de que é um conteúdo patrocinado. Isso tem que ser declarado na campanha, ser declarado na prestação de contas, o valor gasto para isso. Tudo tem que ter um controle, tem que ser muito transparente. O que não pode é a pessoa comum, o eleitor, impulsionar o conteúdo para ajudar o candidato dele. Essas redes sociais, Facebook, YouTube e tal, eles vão emitir algum comprovante? É obrigado a ter um comprovante na prestação de serviço? Eles emitem nota fiscal. Nota fiscal. Eles emitem nota fiscal e o candidato tem que declarar isso na prestação de contas, tem que bater certinho o que é declarado como pagamento e o que está na nota fiscal. E o limite de pagamento? O cara pode gastar lá R$100 mil no Facebook, no YouTube? Sai na resolução, né, às vésperas aí da eleição. Nesse período, sempre tem uma resolução com o permitido de valor gasto, que pode ser gasto numa campanha. E aí tem que ficar dentro desse valor. Já saiu, né? De prefeito, R$2.722.000. É o total que ele pode gastar limite de tudo. Gastos para são todos os gastos de pessoal, várias coisas. Então, não tem como direcionar tudo para impulsionamento de conteúdo, por exemplo, porque tem uma série de outros gastos, né? Comitês, a gente tem gasto com pessoal, material. E para vereador são R$126 mil. Cada candidato a vereador pode gastar até R$126 mil. Está ouvindo aí, você que é candidato a vereador, se você vai sair a prefeito, você pode gastar até R$2.722.000. R$722 mil. É o que está divulgado, está no site do TSE. Para cada município, e ele calcula de acordo com o IPCA de 2016 para cá. Então, se em 2016 foi 1 milhão, aí agora são 2.722.034. Isso cada município é um valor? Cada município é um valor, de acordo com a realidade do município. Ah, tá. É que Suzano é um município já de médio para grande porte, né? Então, já estamos com 236 mil eleitores. 236 mil eleitores temos aqui. 236 mil eleitores em Suzano. Então, já é considerado uma cidade já de médio a grande porte. Você tem ideia de quantos por cento aumentou da eleição passada para essa eleição? Uma pergunta difícil, né? De lembrar de cabeça. Você fez uma pergunta difícil. Quantos por cento? 10, 20% de quantidade? Porque tem muita... os jovens fizeram 16 anos, né? Então, muita gente... Foi. E a gente teve também um aumento de jovens de 15 anos. Então, que esse ano, o jovem eleitor que completasse 15 anos, que tivesse 15 anos, poderia fazer o título. Ele tem que fazer 16 este ano. Não, se ele tivesse 15 anos agora, ele poderia fazer o título. Só que ele só vota quando tiver 16. Olha, diminuiu a idade para tirar o título, então? Se ele tivesse 15 anos, mas só completa 16 o ano que vem, ele não vota. Ele tem um documento, mas ele não vota. E se ele tem 15, o cadastro fechou dia 8 de maio. Então, se ele estava com 15 anos e ele faz 16 agora em setembro, ou até mesmo dia 5 de outubro, aí ele vota. Se ele fizer aniversário 16. Em novembro, não? Não. Se ele fizer aniversário em novembro... Tem que ser antes da eleição. Antes da eleição. Tem que ter 16 anos completos. Se ele chegar lá, o nome dele não está na lista. Não. Mesmo aquele de 15 anos.
Não está na lista lá dos votantes. Mas essa pergunta que você fez aí, quando eu entrei no cartório há 19 anos atrás, eu lembro... Você está quase chegando nos 38 anos. Vamos evitar os detalhes, tá? Eu lembro que uma vez eu puxei a lista de eleitores, nós tínhamos 62 mil eleitores. E hoje nós estamos com 107 mil. Caramba, aumentou pra caramba. Então, assim, 19 anos, praticamente dobrou, né? E um monte que morreram também por causa da Covid, né? Exatamente. Tem um número de cancelados muito grande, né? De suspensos, cancelados. Contando com tudo isso, já teria dobrado. Aumentou bastante mesmo. É. Essa pergunta, eu não entendi direito. Queria que você explicasse melhor. Existe na resolução um valor limite que o candidato pode gastar nas redes sociais? Ou não existe esse valor limite? Olha, você pode gastar só 5 mil reais na sua campanha com redes sociais. Existe esse limite? Não. Existe o limite do valor gasto global. Total. Isso. Então ele gasta quanto ele quiser, Facebook, YouTube, etc. Sim. Sério? Deveria ter um limite, eu acho, né? Porque aquele cara que tem mais condição financeira, eu vou gastar 20 pau de YouTube, de Facebook. Eu acho que existe aí um parâmetro aí meio que desproporcional, deveria ter um limite. Se você passa essa sugestão para o TSE lá, para eles mudarem. Tem uma série de outros gastos, né? Então, como eu falei, não tem como concentrar tudo no impulsionamento, porque eles têm uma série de outros gastos. Em relação a isso, Paulinho, como a gente já trata de prestação de contas desde 2016, de campanha, nós não temos visto abuso. Não? Não. Porque o cara tem dinheiro, ele fala, vou gastar lá. Na eleição de 2016, de 2020, não tivemos nenhum excesso, ninguém extrapolou. Foi todo mundo muito comedido em relação aos gastos de campanha. Então, assim, os processos de análise que a gente fez, que são o maior é o do prefeito, que a gente acaba demandando um pouco mais de análise, mais de tempo, mas em relação aos vereadores não tem extrapolo, viu? Não tem... O que ele não pode pagar na campanha? É proibido. Não pode pagar propaganda eleitoral, paga na internet, com exceção do impulsionamento. Eu vou pagar para você impulsionar para mim, não. Sim. Rádio e TV não rádio pode. Rádio e TV também. Pagar também. para você fazer propaganda para ele. Não pode. Não pode. Não, no tá rádio é restrito gratuito. ao gratuito. As mídias, a imprensa, de modo geral, não pode. Não Jornal, pode. nada. Só a pode. escrita, né? A escrita pode? Só a escrita. Jornal impresso Tem um limite. pode. Tem um limite. Também Na não página, deveria, né, a proibir. tiragem tem um limite. Pô, tem que limite vantagem. até de tamanho. Tem. Um oitavo, Isso, um mais de quarto. oitavo. Sacanagem, hein? Por que o cara do jornal pode ou a rádio não pode, né? Não poderia pôr, se é proibido, é proibido para todo mundo. E aí, nesse tem um limite. São 10 anúncios por veículo, em dias alternados. Então, você Total. pode... Então, em determinado total da jornal... campanha? Em determinado jornal, ele pode fazer 10 anúncios. No total da campanha. Isso, exatamente. Só Em 10 10. dias Só diferentes. Não pode ser mais do que 10. Em dias alternados, dias alternados, né? Ah, tá. Outdoor, não. Não. Não, de forma nenhuma. Busdoor. Traseira dos ônibus, dentro dos ônibus. Não, eu acho que o ônibus, ele... Até Entraria como bem de uso veículo, comum, né? E também a questão de veículo é limitado a campanha ao adesivo no para-brisa traseiro, micro perfurado. O ônibus, pela dimensão também, acho que daria esse efeito visual de outdoor. E também é bem de uso comum, é vedada. Propaganda em bem de uso público, de uso comum. E aí, em uso comum, entra, por exemplo, uma loja, um cinema, porque é de acesso ao público em geral. Então, não pode ter propaganda nessas situações. Comércio, né? Teve uma época que eu ia ter uma representação, tinha uma propaganda dentro de um açougue. Não pode, é vedado. Então, o ônibus também entraria nessas vedações por esses dois aspectos. Dentro das vans de lotação aí do complementar também não pode. Não pode. Mesmo sendo um veículo menor. Sim, também, porque também é de uso comum. É de uso comum. Você está entendendo, pessoal? Você não pode fazer propaganda em comércio nenhum. Eu tenho meu bar aqui. Não pode fazer dentro do seu bar, né? Não. Dentro da sua farmácia. Não pode. Não pode. Se é aberto ao público, não pode. Você pode fazer na sua residência, limitado ao adesivo na janela. E é janela. Também já tive casos de colocarem no portão. Também é vedado. É só o adesivo na janela, de até meio metro quadrado. Faixa também não Faixa, pode. não. Na Nenhum residência. Lugar. Não. Um outdoorzinho pequeno em cima do telhado também não pode. Residência, só adesivo na janela, até meio metro quadrado. Veículo particular,
o adesivo micro perfurado no para-brisa traseiro, ou adesivos em outras partes, mas de até meio metro quadrado também. A gente vê bastante na traseira, né? Eu apoio, tamo junto, como você comentou, também é permitido. Aquelas bikes que tem lá um outdoorzinho circulando aí, também não pode. Você já viu aquelas bikes que o cara tem a propaganda da loja, que o cara vai pedalando pela cidade? Tá vendo? A propaganda é diferente, né? Essa é diferente. Mas já, já faz tempo que existe. Já Aqui mais... eu não vi. Aqui é bem comum aquelas winners, né? O Indie Banners, né? Wind Pode. Banners, aquela... Pode? Sabe? A Wind pode. Ela é comparada à bandeira, né? Teve. Na eleição passada tinha muito, né? muito. É verdade. Lançaram, virou moda na eleição para deputados. Sim, é ela é verdade. equiparada à bandeira e a bandeira é permitida. Quantidade tem? Não. Não, precisa ser móvel. Então, você não pode plantar a bandeira e deixar ela lá para sempre. Ela tem que ser colocada e tirada. Mas a eleição pelos passada horários. tinha muito fixas nas rodovias aí, que eu vi várias. Ela pode ter a base fixa de cimento, mas ela tem que ser retirada às 22 horas. Você pode colocar das 6, né? Das 6 da ela manhã. vai ficar lá o dia todo parado pode, na das 6 na da manhã avenida, às 22 horas. Parada às lá com a 22 bandeira. horas você tem Depois que ele retirar. tira aquele... É uma areia, né, que tem aquele negócio. É para ela não tombar, mas é permitido desde que não atrapalhe o tráfego de pessoas, de veículos. Não pode ser colocado em jardins, em praças públicas. Então, às vezes, as pessoas colocam em gramado. É comum aqui. Gramado não é permitido. A gente tem aquela área próxima ao terminal rodoviário daqui de Suzano, tem um gramado ali perto do viaduto, tem toda uma área ali que é equiparada a jardim. Então, propaganda ali é vedada, ainda que seja móvel, não pode. Na praça não pode, viu, pessoal? É que nem as eleições passadas, não pode. É. Você pode ficar no semáforo ali, fazendo panfletagem, bandeirola e tal, mas parado na praça não pode. Sobre a bike, vocês vão tirar essa dúvida depois, né? Depois a gente vai consultar, porque... Seria mais ou menos o mesmo efeito de uma pessoa estar com uma bandeira, né? Não, é um Acredito. banner que o cara vai circulando. E tem até tem umas bikes que o cara põe um som lá, tocando a propaganda, que nem carro de som na rua. Em relação a som, não. Som somente em carreata ou passeata. Ah, tá. Essa pergunta a gente ia fazer mesmo. Carro de som. O cara pode sair fazendo barulho na rua como era muito antigamente, que tinha um candidato aí que todo mundo já sabia o número dele. Não vou falar o nome, mas bateu tanto na orelha da gente que encheu o saco. E aí, carro de som não pode. Não, era muito comum mesmo, né? Antigamente, o carro de som circulando sozinho com aquela musiquinha pegajosa, não pode mais. Então, pode ter o carro de som, desde que ele esteja acompanhando uma carreata, uma passeata, seja um comício. No comício pode usar até mesmo o trio elétrico, né? Mas o carro sozinho circulando não pode mais. A não ser que ele seja parado. A não ser que ele esteja numa carreata ou numa passeata. E sozinho? Mesmo parado, ele não pode sozinho, não. Não? Não. Parar na frente da feira lá e deixar tocando a musiquinha? Não. Não? Tem que estar em algum desses eventos. Carreata, passeata, comício. Isso aí mudou, né, Isânia? Porque acho que podia antigamente, né? Não, na eleição passada já não pôde. Não, Não. de parar o carro em frente à feira lá e ficar tocando musiquinha na Na orelha eleição lá? passada, o carro de som já estava limitado a acompanhar carreatas e passeatas e comícios, né? Lembrando que comícios, ela falou trio elétrico, é comício, não é showmício. Showmício continua proibido. Eu vi um comentário uma vez que os caras estavam querendo voltar, né, com showmício, né? Uns políticos aí, os deputados aí estavam, vamos votar com showmício. Porque os caras têm dinheiro, ele contrata lá o Zezé de Camargo e Luciano lá e pronto. Exatamente. Causa Né? desigualdade no pleito, né? Não é essa a intenção da propaganda eleitoral, causar desigualdade. Que todos possam fazer a propaganda limpa e transparente. Então, carro de som somente em carreatas e comícios. Carreatas, comícios, passeatas. Ele sozinho não pode, nem em movimento, nem parado. Não existe quantidade de potência de som para fazer comício. Existe. O decibéis. Isso. Na resolução traz uma metragem medida a uma distância, acho que 7 metros. Tem os decibéis, tem decibéis. questões de áreas que não pode circular também, né? A menos de 200 metros de sede dos poderes públicos, Delegacia, de escolas, hospitais, também não pode. Então, tem uma série de restrições também. Então, pessoal, vocês estão vendo que tem algumas mudanças, hein? Então, fique atento. Agora, os candidatos podem consultar todas essas regras aonde? Dentro do próprio partido ou ele pode consultar em algum outro lugar? Essas informações são disponíveis no site do TSE, do TRE, tem a Lei Geral das Eleições, Lei 9.504, e a resolução do TSE, 23.610.
Todas essas regras estão detalhadas nessa legislação. Você falou das camisetas, né? Camisetas, né? Nas eleições passadas, somente o candidato ele pode ter várias pessoas usando uma camiseta fazendo propaganda. Como é que funciona esse negócio de camiseta? A camiseta é vedada a padronização. Foi permitido que o eleitor usasse a camiseta desde que ele tenha feito a camiseta. É a manifestação de forma individual. Individual. Então, até mesmo no dia da eleição. Se você quiser ir votar usando a camiseta do seu candidato, do seu partido, você pode, desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. O que não pode ter, como a Isa falou, é a padronização de grupos. Então, não pode ter ali uma coletividade com a mesma camiseta, o mesmo boné e adentrarem ali o local de votação. Então, é de forma individual e silenciosa. As pessoas que trabalham para os candidatos, elas usam, né, essas camisetas. O que não pode ter é a distribuição como brinde, né? Que antigamente também era quem não teve uma camiseta de candidato, né? O brinde não pode. Mas também está vedada também a patronização das pessoas que vão trabalhar na eleição também. E a equipe, então, é isso que eu queria saber. A equipe, ela pode usar a mesma camiseta, né? Não, está vedada a padronização. Sério? Ela só vai usar somente o crachá com a sigla do partido. No dia da eleição, no dia da eleição não pode, de forma Não, alguma. assim, durante a campanha, não pode. Usar, todo mundo usando a mesma camiseta do número fulano tal, cor tal, não pode? Ou pode? Então, esses casos específicos é tudo análise do juiz eleitoral. Mas eu tive um juiz que trabalhou com a gente em 2012 que ele falava assim, na dúvida não faz. Uhum. A resolução, ela veda a padronização. É que nem a Janaína falou, o que está vedado na campanha é vedado na pré-campanha. Então, no dia da eleição, está proibido todo mundo da mesma cor, todo mundo padronizado. Somente o crachá de identificação do partido para poder adentrar no local de votação e fiscalizar durante toda a votação. Agora, nessa pré-campanha, você fez duas perguntas interessantes. Vou até anotar essas duas perguntas suas aí. Eu tenho essa mania de botar as perguntas, a pessoa em saia justa. É mesmo, sei, né? É verdade. Você gosta de fazer umas perguntas capciosas. Capciosa, cabulosa. Mas, porque nas eleições passadas, Isânia, Janaína, o pessoal usava a mesma camiseta na campanha, sim, tá? Não no dia da eleição. Que fica com a bandeira, por exemplo, ali nos faróis. Sem identificar os caras, né? Porque senão vira uma bagunça, todo mundo... fica até mais bonito quando você vê lá a cor Y, a cor X, né? Que você sabe que é de um candidato ou de outro candidato. Do que cada um usar uma cor virar uma bagunça. Não é? Ou não? Sim. Pode? Ao meu ver, até agora a gente não teve nenhum problema nesse sentido, né? Durante a campanha eles estão ali trabalhando, estão identificados. De uniforme, né? Estão uniformizados. No uniforme do partido do candidato que eles estão apoiando. Isso. Da mesma forma numa passeata também. Então todo mundo pode vestir camiseta iguais, né? Na campanha, tô falando, né? Na campanha. Sim, você vê o grupo ali de cor roxo, todo mundo sabe que o cara ali é da cor preta, sei lá que cor que é, mas... O número do candidato, o nome do cara, na camiseta e tal, e tá ali, todo mundo fazendo bandeirola lá e tal. O que não pode é se confundir com a entrega de brindes ao eleitor, né? Então tá, é uma linha meio tênue ali. Se você está a trabalho ou se você está apoiando porque você recebeu a camiseta do candidato. Então tudo isso tem que ser considerado também. Propaganda no rádio e televisão começa que dia? 30 de agosto, né? 30 de agosto. 30 de agosto agora, já começa esse mês. Rádio TV. A partir do dia 15, quando encerra o período de registro de candidatura, o cartório da 415, que é o competente para disciplinar, cuidar da propaganda eleitoral, faz a reunião com os partidos e com o representante do rádio para fazer a distribuição do horário eleitoral. Aí a gente pega os dados do registro dos candidatos para distribuir, de acordo com a representatividade na Câmara. Para tirar uma dúvida, tem partidos que tem lá 5 partidos reunidos em prol de um candidato. Tem outros são 10, outros são 15, depende da cidade, depende do lugar. Essa somatória de tempo é destinada para aquele candidato majoritário, né? Porque ele tem lá, por exemplo, 10 minutos de tempo, aquele grupo de partidos que está apoiando um determinado candidato, esses 10 minutos é distribuído dentro, ele é fracionado nos partidos, né, para vereador,
No dia que é para o candidato majoritário, que é o prefeito, aqueles 10 minutos é daquele candidato, quer dizer, quanto mais partidos ele tem, mais tempo ele tem de rádio, por exemplo, e de televisão, né? Na verdade, não é a quantidade de partido, é a representatividade na Câmara. Ah, tá. Aí o sistema ele faz essa divisão entre a candidatura proporcional e a majoritária. E o sistema ele já divide. Então, ele tem tantos minutos, 3 minutos para a majoritária e 5 para a proporcional. E esses 5 minutos, quem vai direcionar é o partido. Ele vai mandar para você a mídia já pronta, com toda a propaganda, que você recebe com antecedência, acho que 24 horas, 48 horas. Acho que na última vez você deixou... 24. Você deixou entregar um dia antes, né? É. Mas a resolução prevê até 48 horas antes. Eles entregam a mídia para você com a propaganda já pronta para você. Você não tem gerência nenhuma sobre isso. E já vem todo dividido para os candidatos. Às vezes só dá tempo o cara só falar o nome dele e o número. Às vezes. Meu Meu nome é Enéas. Isso, Já pronto. Não deu nem para falar o número. Às vezes é muito rápido o tempo Né? para proporcional, né? Uhum. A majoritária tem um pouquinho mais de tempo, mas o sistema já distribui todo o tempo de propaganda eleitoral e as inserções durante o dia. Quantas inserções aquele partido vai ter, aquela federação, aquela coligação vai ter. Então, o sistema ele já traz tudo dividido, já manda tudo prontinho. Aí, isso é feito na reunião, a gente decide a ordem do sorteio, quem vai ser o primeiro do primeiro dia, quando começar o dia 30, o primeiro partido que vai apresentar propaganda na rádio, o sistema já dá a grade, já toda prontinha, e a gente já distribui, manda para você e manda para os partidos para que ele se organiza e começa a preparar o material. Vamos bater um papo aqui continuar nosso bate-papo com a Isânia. Isânia é chefe do cartório e a Janaína analista judiciária, ambas da Zona Eleitoral 415, 415ª Zona Eleitoral de Suzano. Bom, vamos continuar aí o nosso bate-papo, né, Isânia e Janaína? Falando sobre o quê? Temos tanto assunto para falar aqui, né? Você falou que ia falar o quê agora? Só em relação aos grupos de WhatsApp, né? A gente tem que ter agora cautela com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muito cuidado para os partidos candidatos aí que vão criar grupos de WhatsApp para divulgação de propaganda eleitoral. É mesmo, o grupo de WhatsApp, como é que funciona? Então, tem que ter muito cuidado com a divulgação de dados sensíveis dos eleitores. Então, assim, se a pessoa não quiser receber aquela propaganda, tem que ter um dispositivo para cancelar, fazer cessar. Então, o e-mail, o WhatsApp, que mandou, disparou em massa. Se eu não quiser receber, eu tenho que ter um dispositivo para mandar parar. Tipo os e-mails que a gente recebe, que tem lá uma frasezinha lá, clique aqui para parar de receber esse e-mail, por exemplo. Para né? fazer o descadastramento, tem que estar identificada, né, prontamente identificada como propaganda e ter a opção de descredenciamento. O WhatsApp, como é que tem? Dá para fazer isso também no WhatsApp? Então, de você parar de receber o WhatsApp do cara, que nem mensagens lá, SMS. Eu fico recebendo SMS de um monte de coisa aí direto. Acho que todo mundo recebe propagandas irregulares, vírus que vem pelo celular, né? SMS. Isso tem que ter muita cautela. Até hoje o pessoal estava comentando no grupo de chefes que os partidos, os candidatos estão sendo registrados agora e estão adquirindo CNPJ. E alguns relataram em outros estados aí que receberam e-mail cobrando por esse serviço. Isso não, é golpe. Então tem que ter estar muito atento a essas mensagens, que clica em link, essas coisas, ficar muito atento, porque hoje a quantidade de golpe está aumentando, né? Bom, a gente sempre tem falado aqui na Rádio Sat, você nunca, mas não é nunca, clicar em links. Exatamente. SMS ou por e-mail, WhatsApp que você recebe, mesmo por e-mail. O que eu recebo de e-mail de vírus aqui é barbaridade, eu fico impressionado. Principalmente de banco. Eu tenho um monte de banco que eu tenho conta e que eu não tenho conta. Muito cuidado com isso. Agora, nesse período eleitoral, é passível de aparecer vários tipos de golpes. Então, os eleitores ficam muito atentos em clicar link, fazer confirmações de código, essas coisas. Fique muito atento. O eleitor, Isânia, Janaína, o que pode fazer ainda, porque dá tempo, tem prazo, sobre o título do eleitor? Mudança de votação. A Imaculada falou agora que mudaram um negócio lá em relação ao trânsito, né? Gostaria que você reforçasse. Então,
Como é eleição municipal, a gente não tem o voto em trânsito, que é pedir para votar em outro estado, em outra cidade. Nós temos dentro do município o TTE, é uma transferência temporária, e é somente para alguns casos. No caso de acessibilidade, a pessoa está com um problema, não consegue subir escada, sabe que a seção dele, que a escola que ele vota tem escada, ele pode ir até o cartório e solicitar uma transferência temporária para uma seção com acessibilidade. Aí, o preso provisório também, a gente faz a transferência temporária lá para o CDP, que é competência da 415 também, fazer a eleição no CDP. Então, a gente faz a transferência temporária para que ele vote lá dentro do CDP e os detentos, né, e os funcionários do CDP, os policiais que estão de serviço lá, para que eles votem lá dentro, que a gente leva uma urna para lá. É o acessibilidade, os eleitores convocados para trabalhar na eleição, que votam em locais diferentes do local de trabalho. Então, assim, nos bairros a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir mesários, então a gente pega mesário do centro para trabalhar lá nos bairros. Então, ele pode fazer uma transferência temporária para votar naquela escola que ele vai trabalhar. E os funcionários da justiça, os juízes, promotores, desde que sejam eleitores do município. Policiais militares, guarda civil municipal. Policiais militares que sejam eleitores do município e que sabem que estarão de plantão numa escola num bairro afastado. Ele pode ir lá até o dia 22 de agosto pedir a transferência temporária. Funcionários da área da saúde, o cara mora aqui no centro, mas está trabalhando lá em Palmeiras, por exemplo. No dia lá ele está de plantão. Da saúde não tem previsão. Tem previsão só de acessibilidade de eleitores convocados, dos policiais do CDP. O pessoal da saúde, eles podem fazer a justificativa, né? É até bom falar da justificativa, baixar o aplicativo e-título para fazer a justificativa. Se você, no dia da eleição, não está na sua zona eleitoral, está distante do seu local de votação, fazendo a justificativa no dia pelo aplicativo, você é dispensado de apresentar documentação comprobatória, porque ele localiza, né, onde você está, identifica que você não está no seu local de votação. Então, é recomendável que faça a justificativa dessa forma. Se não for possível, também pode ir a qualquer sessão eleitoral para fazer a justificativa no dia da eleição. Quem não justificar no dia, depois tem que apresentar a comprovação, tá? Então, se mudou de cidade, tem que apresentar comprovante de endereço, se estava viajando, apresentar o comprovante dessa viagem. Então, tem essa questão que é mais fácil justificar no dia. Porque tem pessoas que trabalham em São Paulo, né? Plantonistas, etc. Não tem como vir para Suzano, por exemplo, para o município. A gente fala Suzano, mas é para o município de origem, né? Pode ir, as pessoas que estão ouvindo a gente em Itaquá, por exemplo, Ferraz. É a mesma coisa, isso é em todos os lugares do Brasil, né? Sim. Então, é importante até baixar já o aplicativo e-título no seu celular, que é que a Janaína falou, dá para justificar no dia e ele tem localização. Então, assim, não adianta você estar na sua casa e você não querendo votar e, vou justificar. Ele não vai deixar, porque ele vai identificar onde você está. Então, você tem que estar em outro município para poder justificar a ausência. Porque depois, para justificar que você estava trabalhando e por isso não votou, aí você tem que comprovar que você estava trabalhando. Então, já é um pouquinho mais complicado e ainda vai para a análise do juiz, porque o voto é obrigatório. Então, em tese, você tem que sair lá um momentinho do seu trabalho e voltar também. Mas se não fez isso, vai apresentar a justificativa posteriormente, é submetida à análise do juiz eleitoral. Regularização de título de eleitor não tem mais jeito, de mais nada. Regularização não. No momento a gente só está fazendo só a transferência temporária. A regularização encerrou dia 8 de maio, né? Vai ser retomada dia 5 de novembro, é a previsão. Depois da eleição. Depois da eleição. A pessoa que não fez... Perdeu o título, não fez ainda o eletrônico, né, no aplicativo. Ele pode ir lá no cartório e resolver essa parte de... não sei o número do meu título, eu perdi meu título. No site do TSE, do TRE também, tem um atendimento ao eleitor e lá ele consegue imprimir o título dele. Só clicar lá no site, tem lá atendimento ao eleitor, eleições, atendimento ao eleitor, aí tem a opção de imprimir o título. Hoje a segunda via ela sai online, então você não precisa ter um cartório eleitoral para solicitar a segunda via do título. Pode fazer pelo site, mas se quiser também pode ir a qualquer cartório eleitoral do estado, não precisa necessariamente ser no seu para solicitar a segunda via. Eu ia te falar isso porque tem pessoas que não têm esse conhecimento, né? Pode ir a qualquer os cartório. mais idosos tal, falando, não sei mexer com essas coisas de internet, então...
Temos a novidade para esse ano, que é o eleitor pode, não achou o título, não conseguiu, não teve acesso à internet para imprimir a segunda via, não conseguiu o cartório para pegar a segunda via, ele vai com o documento de identificação dele com foto, com RG, e na hora de votar, se o CPF dele estiver registrado no nosso cadastro, ele pode informar o CPF. Porque hoje a maioria das pessoas sabe o número do CPF de cor, até para poder conseguir notas, essas coisas todas, né? Então, ele pode falar o CPF dele, que o mesário vai digitar na urna e vai identificar o eleitor. Se ele não souber a urna, somente no cartório eleitoral? Não. No site também no atendimento ao eleitor também tem saber o local que você vota. Legal, hein? Tem consulta. Tá tudo muito moderno. Tá mesmo. Tá tudo muito, muito acessível, assim. A pessoa, então, ela consegue consultar. No e-título, ela consegue consultar onde vota. Ela consegue justificar. Ela pode justificar pelo e-título ou pelo sistema Justifica, que é no site do TSE. Biometria. Como é que ficou a biometria? Hoje o cidadão precisa levar o celular com o e-título ou título em papel, ou pode chegar lá só com a digital? Boa pergunta. Ele Mais tem que uma. levar. Uma pergunta. É obrigatório levar, apresentar o documento de identificação. Ele pode levar o e-título no celular. Lembrando que o celular não é permitido na cabine de votação. Então, ele vai usar o e-título e vai desligar o celular depois, deixar na mesa para poder votar. Não pode levar o celular para a cabine de votação. Então, ele pode levar o e-título e levar um documento de identificação. Ainda é obrigatório a apresentação do RG para a identificação do eleitor. Nós tivemos vários problemas, comigo inclusive, no dia da eleição passada, o reconhecimento do dedão. Até a Imaculada falou, às vezes o cara tem um ferimento no dedo, Sim, corte, não vai reconhecer. Isso pode acontecer e o mesário é treinado para isso, para ele fazer as tentativas que a urna pede e após não conseguir identificar a digital, ele digita o ano de nascimento do eleitor para liberar o eleitor para votação. Lembrando que o eleitor que é identificado pela biometria, ele não é obrigado a assinar o caderno de votação. Não precisa assinar? Se ele for identificado pela biometria, ele não é obrigado a assinar. Se ele quiser assinar, ele assina, mas ele não é obrigado a assinar. E os eleitores que não fizeram cadastro biométrico podem ficar tranquilos porque eles vão poder votar. Eu não consegui até o cartório até o dia 8 de maio fazer minha biometria, eu vou votar? Vai. Então, a eleição é híbrida. Então, tanto para quem fez a biometria como para quem não fez. O importante é que o título esteja regular. Perfeito. Vamos falar agora de candidato que tem desconfianças em relação às urnas. Conferência é o mesmo processo que foi os anos anteriores, como é que chama aquela folhinha que sai do BU. Boletim de urna. O boletim de urna, né? Que antes de começar a votação, os fiscais, né, dos partidos vão lá, sai esse papel? É o boletim de urna. O boletim, né? Não tinha outro nome esse negócio? Chama de BU. BU. No final da eleição, do período eleitoral, 5 horas da tarde, sai outro nome. Não é esse nome. Sai uma folhinha lá. O boletim de urna com o QR Code. Tá. Tem a quantidade de votos. Antes os caras falavam outro nome, não era esse nome não, mas tudo bem. Os partidos, para conferirem quantidade de votos, fazer a contagem paralela, né? Isso, a urna, ela tem os imprime... fiscais das sessões, tal, que os partidos põem lá. Tal. A urna, ela imprime obrigatoriamente 5 vias. 5 vias? 5 vias. Uma via fixada lá, no pátio, que é na hora que os fiscais estão lá e todos tiram foto do BU para fazer a contagem paralela. E as outras vias vêm para o cartório eleitoral. Pode ser determinado para a imprensa, para quem solicitar lá, né? E tem 3 vias obrigatórias para o cartório eleitoral, que a gente também divulga lá no cartório esse BU ao final da apuração. Que antigamente o cartório ficava cheio, todo mundo ia lá para ver esses BUs, né? Para ver a quantidade de votos ali, para já saber antecipadamente, né? Hoje também não tem necessidade, porque tem o QR Code, né? E esses dados são disponíveis na internet. Quer dizer, essa via que sai, ela já sai com o QR Code? Sai. Então tá mais fácil, não precisa fotografar, é só puxar lá o QR Code, é mais rápido, né? A apuração, né, você consegue acompanhar assim pela internet também. Os resultados saem muito rápido, no mesmo dia. Então... porque às vezes o cara quer fazer a conferência paralela ali para saber, já começar a cantar a vitória antes de todo mundo. Sim. Sempre tem, né? Os caras já começam a comemorar e tal.
Fazer que nem Hugo Chávez lá, que fez aquela... Que o tempo que leva para a apuração é o tempo do material chegar até o cartório. Chegou até o cartório, a gente já transmite o resultado e já conclama os eleitos logo em seguida. É muito rápido. Muito rápido. O que nós poderíamos falar mais aí, Zânia e Janaína? Eu gostaria de responder a sua pergunta em relação à credibilidade da urna. Ah, tá. Que você falou que os candidatos desconfiam. Então, assim, a urna é muito segura. Ela não é ligada à internet. O processo de carga, onde a gente insere os dados na urna, é aberto ao público. Quem quiser acompanhar, a gente publica edital, convoca para quem quiser assistir. A auditoria que é feita no dia, o juiz chega, ele escolhe aleatório. Essa urna não está marcada, vai ser a urna 5, por exemplo. Não. O juiz chega lá na hora e fala, eu quero esta urna. E esta urna é auditada. No dia da eleição, no sábado, o TRE sorteia algumas urnas para serem auditadas no dia da votação. Então, antes de iniciar a votação, já vai a equipe do cartório até a escola para fazer a auditoria antes de iniciar a votação. Então, todo o sistema da urna, ele é auditável. Antes da eleição. Antes da eleição. A gente faz tudo aberto ao público. A cerimônia, né, de carga e lacração das urnas, participação do juiz eleitoral, do Ministério Público, OAB, organizações de sociedade civil. Então, são diversas auditorias que são realizadas só ali dentro, né, da zona eleitoral ali do cartório. Fora as auditorias que o próprio TSE realiza lá em Brasília também, aberta ao público. Como é feita essa auditoria perante o público? A gente, como eu falei, a gente faz a inseminação, insere os dados na urna dos candidatos, partidos, eleitores, então tudo vai colocado lá na urna. São os candidatos que estão concorrendo de verdade? De verdade. Ah, tá. Todos os candidatos que estão registrados, que está constando no sistema CANDI, que é o de candidaturas, a gente pega esses dados e coloca na urna. E aí, durante a cerimônia, a gente publica edital informando o dia, horário de início, com a participação do juiz, do promotor. Desculpa, eu lembrei o nome, é Zerésima. Ah, Zerésima é o documento inicial. É a Zerésima. É o primeiro documento que a urna imprime. É. Logo que você liga a urna, ela já vai pedir para você imprimir a Zerésima, que é para você mostrar comprovar. Que não tem votos registrados. Exatamente. Ela sai com o nome de todos os candidatos. Então, sai o nome de todos nesse documento. O BU não. O BU só sai o nome de quem recebeu o voto. Então, desculpa interromper, mas eu lembrei do nome. Eu queria lembrar, mas que nome que era mesmo? Zerésima. Tá, então, eu convido já até os partidos, coligações, eleitores que quiserem acompanhar as cerimônias de carga e lacração das urnas. A gente divulga edital informando as datas, tudo certinho, o horário de participação. E lá nessa cerimônia, o juiz ou o candidato, eu quero testar essa urna aqui. Aí a gente o candidato pode escolher? Na hora lá, fala para o juiz, se o juiz aceitar, deferir, ele manda a gente separar aquela urna e aquela urna é auditada. Quantas urnas tem para poder escolher? Não existe um limite, mas ele pede para testar até 5. Você tem lá no cartório 500 urnas que vão ser distribuídas nas escolas, certo? Daquelas 500, escolhe aleatoriamente 5 urnas lá no meio, é assim? Isso. Aí nós fazemos, geralmente são 3 dias de carga. A gente testa 2 no primeiro dia, ou 3, ou 4. Aí o juiz que vai determinar. Se ele quiser testar mais de 5 também, o juiz determina. Como é feito esse teste? Então, a gente tem uma mídia, que a gente chama de VPP, de verificação pré e pós-eleição, que ela dispara o dispositivo da urna para que a urna entenda que aquele é o dia da votação. Então, nós vamos fazer a carga, digamos, dia 22 de setembro. O juiz escolheu aquela urna para ser auditada. A gente insere essa mídia e dispara a votação. Então, a urna entende que já é o dia da eleição, dia 22. Aí a gente pega o caderno de votação daquela urna e a gente vai conferir. Eleitor, digita aleatoriamente eleitores do caderno de votação para ver se consta na urna. Aí pega o número dos candidatos e começa a simular. A gente faz todo o processo, desde Zerésima, aí consulta eleitores, consulta hash, que são as assinaturas digitais, aí faz a votação, simula a votação para vereador, para prefeito, voto nulo, voto em branco. E confirma ali. Vai fazendo tudo, como se fosse realmente o dia da eleição. É uma simulação do dia da eleição, para ver se tudo funciona. Satisfeito o teste, a auditoria, a urna funcionou corretamente, o juiz manda encerrar, a gente dá os códigos de encerramento, ela imprime BU, imprime Zerésima, e ela volta ao estágio inicial da carga. Preparada para o dia da eleição. Zerada. Sem nenhum voto. Sem nenhum voto. Como demonstra a Zerésima no dia da eleição.
Tá. Então aqueles votos do dia do teste são excluídos. São excluídos, são no apagados. final do teste. Exatamente. Ao final do teste, a urna fica como se nada tivesse acontecido. Ela vai voltar à preparação oficial para o dia da eleição. Fazer uma pergunta difícil. O que é código-fonte? Você fez uma pergunta bem difícil. Nosso A turma, treino está aqui. a turma tanto questionou na eleição passada esse tal do código-fonte, né? Que é o que está sendo questionado lá na Venezuela também, né? É. Que também lá é urna eletrônica. Você tem essa resposta ou é uma pergunta difícil de responder? É realmente uma pergunta difícil de responder, até porque eu não sou uma pessoa expert em TI, né? Mas é uma assinatura digital, que ela fica na salinha lacrada lá no TSE, que poucas pessoas têm acesso. É onde é configurado todo o sistema eleitoral. Inclusive, esse código-fonte ele é colocado a teste de integridade antes das eleições, né? Acho que foi no primeiro semestre, né, que o TSE convoca os experts, os hackers, para tentar invadir esse código. Esse é o tal do código-fonte. Aí ele testa a segurança desse código. Tanto é que esse ano ninguém conseguiu. Nas eleições passadas, eu acho que o pessoal de uma faculdade aí conseguiu, aí o TSE refaz e testa novamente, até ninguém conseguir quebrar. Esse ano não conseguiram. Interessante, eu estou perguntando tudo isso porque tem gente que quer saber todos esses detalhes aí, inclusive eu, né? Então, é importante, isso é muito importante. É muito importante o eleitor buscar informação. Não acreditar em tudo que divulgam. Ano de eleição saem muitos vídeos falsos, as fake news. Então, muito cuidado, gente. Não compartilhem desinformação. Não passem adiante coisas que você não tem certeza. Então, o ideal é você buscar sempre a verdade. Em relação aos candidatos todos que estão aí, né? Eu perguntei para a Imaculada, eu vou perguntar para vocês. O cara morreu depois de entregue lá feita a convenção. Ela falou que são 20 candidatos para o partido, aí são inscritos 21, um a mais, não é isso? Um a mais, que é o reserva? Na verdade, são 19 cargos, né, em disputa para vereadores, aí são registrados 20, né? Cada partido apresenta 20, um a mais. Porque todo mundo está falando que são 20 aí para o partido, então é 19... São 20 por partido, são 19 vagas. O partido são apresenta 20. São 19 vagas por causa da quantidade de vereadores na cidade, né? Isso, exatamente. Né? Aí apresenta 20 candidatos. Eu fiz uma pergunta para ela difícil também, ela falou, nós tem que falar com o presidente da Câmara, que era em relação aí à diminuição ou aumento de cadeiras. Isso tem que ser definido até abril do ano da eleição, o número de cadeiras. E para Suzano são 19. Porque não sei que cidade do Alto-Tietê diminuiu 2 cadeiras. A lei orgânica, né? A lei orgânica do não sei município. se foi Biritiba, uma cidade aí diminuiu 2 cadeiras. Tem que ver a lei orgânica do município. Essa lei tem que ser publicada até abril. Abril, né? Do ano da eleição. Bem no comecinho de abril. Suzano foi publicada antes. Para esse aumento de cadeiras, diminuição de cadeiras, porque eu estava vendo em São Paulo, por exemplo, eu vi lá candidatos lá, partido que estava colocando 50 candidatos para concorrer um partido. Eu falei, o negócio lá é diferente, porque a quantidade de pessoas, habitantes... Cada município tem a sua realidade, né? Então, é que nem eu falei, municípios pequenos são poucos, médio, grande, então tudo vai variando de acordo com o município. Essa definição leva em consideração a quantidade de habitantes. É um percentual em relação à quantidade de habitantes, não é isso? Lei orgânica, tem que obedecer à lei orgânica do município. Quer dizer, o presidente da Câmara ele não pode, de repente, falar, vamos aumentar para 25. Não. A própria Constituição, na verdade, traz parâmetros também para a quantidade de limites de vereadores, né? E aí, fica inconstitucional, então, se ele quiser aumentar além do limite. Sim, aí a partir daí tem os ajustes na lei orgânica do município. E se ele quiser diminuir, pode. Também não, tem que seguir Tudo tem que seguir os ditames da lei. A lei. Porque eu lembro que Suzano era 21, caiu para 19, né? Diminuiu vários lugares do Brasil aí, né? Que estava meio desproporcional. São Paulo porque a quantidade de eleitores lá é mais de 1 milhão, então, sei lá, então por isso que tem 70 pessoas de um partido que vai concorrer, que nem eu vi na televisão, falei, nossa, é muita gente, Suzano é 20, e lá é 70, um partido, e assim vai, né? A quantidade mínima de candidatos para o partido existe ou não? O partido pode ter 2 pessoas concorrendo à eleição? O limite é 20, né? Mas máximo, se o partido não tem 20 caras? Pode lançar menos. Ele tem que respeitar aquelas regras lá de mulheres, negros, percentual, todo o percentual, né? Mas ele pode lançar menos de 20, sim. Pode lançar 3 pessoas. Isso tudo é definido na convenção.
Tá. O documento da convenção, a ata, é quem vai fazer todo o processo de registro de candidatura. Então, tudo tem que constar. É que nem você falou, morreu o candidato durante a eleição. Isso. Aí o partido tem um prazo para substituir esse candidato. Ele tem um prazo para fazer o registro de candidatura individual, avulso, para substituir. E isso já está previsto em convenção, as pessoas que já estão aptas a... É o reserva, então. Isso, exatamente. Que nem agora são 20, tem 19. Então já tem um reserva lá. E fica outras pessoas que ficam numa lista aptas a... desistiu, o partido quiser substituir, já fica constando na ata da convenção essas pessoas aptas Quem a ficou substituir. de fora desse número que fechou, né, desses 20 que fecharam aí na convenção, na verdade, ficam ali na condição de suplentes, né, para uma eventualidade, eles podem ter a candidatura registrada. Caso o cara tenha morrido e a foto e o nome do cara já esteja na urna, aí todo mundo vota naquele cidadão que morreu e o voto vai para quem substituiu, certo? Isso depois de fechado o sistema, né? A gente tem um prazo para fechar o sistema, mas antes é possível fazer essa alteração toda antes de ir para a urna. Da foto e nome, né? Se O isso número acontecer. também muda ou continua o mesmo número de quem faleceu? Essa parte aí é... Pergunta difícil. Não, é a colega da 181 que trata. Como é registro de candidatura, então eu não posso nem... Entendi. Que às vezes o cara é 11, tudo o cara morreu. Pode colocar o mesmo número? Isso aí é o juiz da registro de candidatura que analisa esse pedido de registro. Qual que é o prazo máximo para poder substituir a foto do cara e o nome lá? Também é a 181 que trata também, disso. Tá. Ela recebeu agora os registros, ela começa a analisar e é feita uma cerimônia de foto. Se tiver em desacordo, aí aquele candidato é chamado... Tudo com a Imaculada lá. Tudo com a 181. O nome está errado, qualquer coisa parecida, dá para consertar o nome. Então, tudo isso aí é com a 181 que ela faz essa parte de registro. É difícil acontecer esses erros, né? Nome errado, foto... Não, foto não, mas o nome errado é difícil, né? É difícil, até mesmo porque escreveram o quando nome faz errado, o registro, lá. ele vai ter um CNPJ da campanha. Então, se tiver alguma divergência lá na Receita, já vai dar errado. Esse CNPJ vão ter ciência, vai ter que ser feita a correção. Entendi. Às vezes, que nem meu nome é Paulo Pereira. Muitas vezes pessoas põem Paulo Ferreira. Não, meu nome é Paulo Pereira. Aí no registro de candidatura vai estar errado, mas aí na hora que for ser feito o CNPJ pela Receita, o CNPJ de campanha, vai ser detectada a divergência. E aí é feita a correção. Essa prestação de contas, os dois cartórios fazem individualmente ou é tudo centralizado? É centralizado. A prestação de contas é no nosso cartório, Zona 415. Todo mundo no 415? Sim, as de campanha são todas nossas. Pós-campanha e só pós-campanha, né? Na verdade, tem a prestação de contas parcial, que ela é realizada em setembro, porque a campanha começa dia 16. Então, a partir do dia 16 já tem aí a relação de receitas, já pode ter gastos. Então, tem uma prestação de contas parcial no mês de setembro e a prestação de contas final, que vai englobar todo o período, que ela é feita 30 dias após a eleição. E também, ao longo de toda a campanha, toda vez que o partido ele recebe algum recurso, ele tem que declarar em até 72 horas. Então, ele tem que declarar essas doações recebidas em até 72 horas do recebimento. A pergunta que eu ia fazer é isso aí, doação. Eu quero doar um dinheiro para o candidato que eu gosto. E aí, como é que funciona? Você tem que doar, tem as especificações na legislação, tem que ser identificado o seu CPF, tá? Porque depois, na prestação de contas, a gente vai analisar os extratos bancários. Então, a gente precisa saber de onde veio o dinheiro e para onde ele foi. Por exemplo, eu quero doar, então vai ser pesquisado o meu extrato bancário para saber se eu tinha dinheiro para poder doar. Sim. Não, até o valor, R$1.000 e pouquinhos, R$1.020, alguma coisa, você pode fazer depósito, mas tem que ter a identificação do seu CPF. Acima desse valor, só transferência, cheque nominal, tudo para você saber a origem. Porque aquilo que a gente não consegue determinar a origem, a fonte daquele valor na prestação de contas, caracteriza RONE, recurso de origem não identificada. Esse valor ele tem que ser devolvido para o erário. Então, o partido, depois, se tiver alguma falha na transparência desse recurso, ele tem que recolher para o Tesouro Nacional. Hoje é PIX, funciona. Como é que vai ser o PIX? A doação por PIX. O importante para a gente é ali no extrato ter a identificação do CPF. CPF é vedada a doação de pessoa jurídica,
Então, não pode. não Empresa pode. nenhuma pode doar dinheiro para candidato. De forma alguma. Então, às vezes acontece até alguma confusão de a pessoa tem uma empresa e mistura a conta, ela queria fazer no CPF, fez no CNPJ, a gente identifica na prestação de contas, é recurso de fonte vedada. Pessoa jurídica não pode fazer doação para a campanha eleitoral. Pessoal de MEI, microempreendedor individual, tem o CNPJ, mas o cara é pessoa física ali, tem que ser pelo CPF da pessoa, mesmo sendo MEI. Sim, tem que ser pelo CPF, mas há decisões do TSE que, devido à natureza e do MEI, se confunde o patrimônio da pessoa jurídica com a pessoa física. Então, não foi caracterizado irregularidade nesse sentido quando é MEI. Porque o cara é prestador de serviço, sim, né? Ele é obrigado a ter uma nota para poder receber. O patrimônio se confunde. Então, o MEI seria aí a exceção. O que mais que nós precisamos falar, Zânia? Janaína? Já. Bom, eu acho que já... Para não esquecer nada. Só em relação à justificativa aí, que a gente só vai ter 5 locais de votação que vai funcionar com mesa justificativa. Até para que o eleitor faça a justificativa da sua casa, ele conseguindo fazer pelo e-título ou pelo justifica após a eleição até o dia 5 de dezembro para o primeiro turno e até o dia 7 de janeiro para o segundo turno. Nós estamos agora no período de convocação dos mesários, inclusive até pedi que ainda faltam alguns mesários para confirmar a participação. Então, fique atento aos e-mails, que a gente está mandando a convocação por e-mail ou por WhatsApp. Tá? E esperamos que tenhamos uma eleição tranquila, uma propaganda respeitosa, transparente e que cumpra o seu objetivo, que é informar o eleitor as suas propostas. Entendi. Mais uma pergunta sobre pessoas portadoras de deficiência. Até quando ela pode pedir para votar num local com acessibilidade? Que nem você falou, tem escola que tem 2 andares. Até o dia 22 de agosto. Até dia 22 de agosto até agora dia 22 de agosto. Sim, lembrando que essa transferência até 22 de agosto é uma transferência temporária. É para essa eleição. Ela pode optar pelo primeiro e segundo turno, caso houver, mas o ideal é que esse eleitor ele retorne quando reabrir o cadastro, a partir de 5 de novembro, para fazer essa revisão, para constar no cadastro dele essa deficiência e ele ser alocado numa seção acessível definitivamente. Porque, senão, vai passar a eleição, ele vai estar novamente na seção anterior que ele estava. Então, não vai resolver definitivamente. Se o cara sofreu um acidente e ficou imobilizado depois dessa data, ele vai ter que justificar? Depois de 22 de agosto? O cara caiu, está engessada a perna. Sim, se ele não tiver condições nesse caso, ele não teria condições nem de comparecer, né? Ele pode... Não, ele pode comparecer, mas ele não tem como subir uma escada, por exemplo. Se ele não consegue, ele pode apresentar a justificativa, apresentar o laudo. Melhor não votar, então. Apresentar o laudo, se ele não consegue chegar até a sessão dele. Tem várias escolas que têm elevadores, né? Então... Tem? Suzano? Tem várias escolas estaduais que têm elevadores. Rampa de acesso. Rampa de acesso. Então, acessibilidade Fala de uma escola que eu não sei que tem elevador. Fiquei curioso. Fala de uma escola aí que tem elevador. Tem o Paulo Kobayashi, tem o Marco Longo. Poxa, tem elevador lá? Eu não sabia, não. Tem elevadores. Acho que o Luci também. O Luci, né? Olha, não sabia, não. Tem várias escolas que têm elevadores. Que e chique, a questão né? da acessibilidade é um tema importante. É. Então, para que seja garantido o direito de voto a todos os eleitores. Então, é um tema que a gente está sempre fazendo vistoria nas escolas e sempre cobrando rampas, piso tátil, para poder dar acessibilidade às pessoas. A pessoa está internada no hospital e quer votar. Vocês vão levar a urna até lá? Não. Voto em trânsito, assim? Não. Que nem já aconteceu isso, né? Não. Nunca aconteceu Da esse urna tipo não, de coisa? porque a urna ela tem... não sei de que maneira que tem 400, de média 400 eleitores na sessão, né? Então, assim... Não, uma urna lá avulsa, não tem? Não. Para levar no... Não tem como. Não, o que foi feito... Já aconteceu lá no passado um negócio assim, não foi? Não, o que foi feito foi a justificativa. Ah. A gente pediu para o hospital informar para a gente o nome das pessoas que estavam internadas naquele dia, para que essas pessoas depois não precisassem ir até o cartório. E foi passado o nome de quem estava internado, assim como a gente faz com a delegacia, para ver quem estava detido na delegacia, para quem estava no CDP, quem não quis votar, mas que estava detido lá no CDP,
O diretor manda para a gente a lista para a gente poder fazer a justificativa. E são obrigados a fazerem isso? Todo mundo, que nem hospitais e tal, são obrigados? O voto é obrigatório. Então, se o voto é obrigatório, quem não for votar tem que justificar. Não, mas no caso, por exemplo, dos internados lá no hospital, o hospital é obrigado a te passar uma lista dos Se ele internados? não fizer depois, o 60 paciente dias. ele vai ter ali um laudo, uma declaração, e ele mesmo pode fazer. Ah, tá. Tem Então- 60 dias. 60 Tá, dias a então- contar do turno. Tá, então o hospital não é obrigado a fazer Não, isso. não. Somente em caso Não. de CDP, etc. Foi feito uma vez, mas não é obrigatório da casa de saúde, do hospital fazer isso, não. Foi feito uma vez só, e acho que foi alguém que pediu e foi mandado para a gente, mas não é obrigatório, não. O eleitor tem 60 dias para fazer isso. Entendi. E ele nem precisa ir até o cartório, é só acessar o sistema Justifica e solicitar, fazer a justificativa, só anexar a declaração. O que mais que a gente pode... Bom, você falou da convocação dos mesários. Nós já estamos finalizando a convocação dos mesários. Então, ainda quem... É o pessoal que vai trabalhar na eleição, né? Exatamente. A gente fala mesário, mas são todo mundo, toda aquela galera que fica lá, né? A gente classifica como mesário da mesa de voto, que a gente chama de MRV, e da mesa justificativa, que é MRJ, e os apoios, que é o pessoal que faz a ligação entre o local de votação e o cartório eleitoral. Então, nós estamos finalizando agora essa parte de mesários. A gente até brinca lá no cartório que a gente está preparando a festa. Fizemos a lista de convidados, que são os eleitores. Agora a gente está treinando o pessoal que vai trabalhar e depois vem as estrelas aí. É o pessoal do buffet. As estrelas. É a recepção. A execução. As estrelas aí para serem escolhidas. Lembrando que quem vai trabalhar, todo mundo já sabe, né? Tem uma justificativa que pode ser utilizada na segunda-feira, é isso, para a empresa que ele trabalha? Ele recebe a atestado. declaração. Recebe a declaração de que estava à disposição da Justiça Eleitoral e ele tem direito a 2 dias de folga. 2 dias de folga. 2 dias de folga então pelo, não é um dia, dois. pelo dia trabalhado. Aí, quando ele vai usar essa folga, a gente não tem gerência sobre isso. É acordado entre o mesário e o empregador. Entendi. E lá no dia o cara recebe o lanchinho, um refrigerante e tal, né? Não. Ou senão tem que pagar do bolso. Não, ele recebe um auxílio do TRE. Ah, um auxílio em dinheiro. Sim. É feito Pix. Ah, que legal. Na Então, eleição passada foi Pix, esse ano ainda não foi definido, né? vai ser Pix de provavelmente. novo. É R$60, deve se repetir. recebe R$60 Pra para comer. alimentação. O horário é das 7 da manhã até às 6 da tarde, é isso? Isso, até às 5, né? Cinco. Até às 17. A votação encerra às 17. Aí ele faz aqueles procedimentos final de conferência, de entrega do material e depois ele está liberado. A organização das escolas, quem faz é a própria escola ou é o pessoal do cartório eleitoral? A própria escola. Que coloca as carteiras, monta tudo bonitinho lá. Os diretores são muito parceiros da Justiça Eleitoral. Aqui em Suzano, a gente faz uma reunião, a gente conversa, acerta todos esses detalhes aí de como arrumar a escola, o horário que o pessoal vai para a escola no sábado, porque os apoios eles vão no sábado para conferir se está tudo arrumado, para ver o que precisa ajustar. O pessoal que você fala do cartório, né? É o apoio Apoio. logístico, que é o pessoal que faz a comunicação entre o local de votação e o cartório. Tá. Eles são convocados para irem até a escola no sábado, para receberem as urnas e guardarem essas urnas e verificar como foi arrumada a sala. Porque a urna ela não pode ficar de frente para a porta, de frente para a janela, ela tem que ficar de frente para a parede, para resguardar o sigilo do voto do eleitor. Então, essa parte de verificação é feita no sábado com o pessoal do apoio. Eles vão, o pessoal do cartório, a gente vai até a escola levar as urnas, e o apoio trata de acompanhar como que está a organização da escola. Esse apoio é o pessoal do cartório que A gente que convoca. Convoca, né? A gente convoca. Assim como convocam os mesários, tem os apoios também. Ah, tá. São Então cento- É uma outra função. É outra função. São 157 pessoas que a gente convoca e cada escola tem um número. Se a escola é pequena, são 2. Se é maior, precisa de 7 para ajudar na organização da escola. O pessoal do cartório chega na escola a que horas? 6 horas da manhã? No dia da eleição? É? Não, no dia da eleição a gente fica no cartório, a gente chega no cartório às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, 6 porque horas da começa manhã. às 7, né? A gente vai ao sábado entregar a urna também, né? A gente acompanha a entrega de urnas, às vezes a gente faz os testes de tomada. A partir agora do dia 16, o dia 15, a 181 já vai estar de plantão a partir das 8 da manhã, das 8h30 até às 19 horas. E a partir de 16 nós começaremos o plantão, que é a da propaganda. Aí a gente abre todos os dias, sábado, domingos e feriados, com atendimento ao público no sábado e domingo, das 2 às 19. Puxa, A partir de agora a gente pauleiro, hein? começa o modo
turbo. É. Começa modo turbo. É pauleira, hein, Zane? A partir de Janaína? 16 é plantão, sábado, domingos e Sábado e feriados. domingo, 14 às 19, durante a semana de segunda a sexta, do meio-dia às 19. Esquecemos alguma coisa? Acredito que não. Mas a gente se coloca à disposição Sim, sempre que precisar, para claro. a gente voltar aqui e tirar mais Ah, dúvidas. carona. Como é que fica esse negócio de carona aí? Como Para levar o pessoal para votação lá. Que tem gente que não tem condição de ir, né? Não tem dinheiro para o ônibus, ou tem dificuldade para movimentar, andar e tal. Isso aí é uma outra novidade para esse ano, é o transporte gratuito. Ah, Então, no dia da eleição, o transporte será gratuito. A gente até mandou já o ofício da prefeitura para todas informar, as linhas? Locais, informar as linhas, tudo certinho. Puxa, que legal. Todas as linhas. É. O cara mora lá no Cabo Bró, não sei de onde, de Palmeiras, ele tem um ônibus que passa lá só de segunda. Vai ter as linhas, né? Puxa, que legal. A gente mandou o ofício já para consultar como vai ser, qual vai ser a linha, o trajeto, tudo certinho. E a prefeitura informa isso para a gente. Quando que vai ser divulgado esses ônibus, essas linhas? Está em breve a prefeitura que vai divulgar isso? Eu acredito que fica disponível essa lista, tudo certinho. Deve ser dos completo, horários. né, Isânia? Deve ser sim. todas as linhas, né? Eu acho que sim, viu? Porque Porque senão, às é vezes, gratuito, né? Pro dia da eleição. É o dia inteiro, das 7 da manhã, 6 e pouco da manhã Até às 17. acabar. Até às 17. Puxa, que legal. Pro dia da eleição. Não tá- é permitido carona, então. Não. Para solicitar, tem um processo para fazer isso, solicitar o transporte de eleitores. Mas não vejo necessidade. É que nunca tivemos essa informação de que foi colocado transporte de eleitores particular. Nunca. Não. Porque eu lembro que era proibido, né? Você Era. levar a galera aí, Era. fazer esse trajeto de Era levar e permitido, desde que fosse informado para a Justiça Eleitoral local, horário, quantidade de pessoas que serão transportadas, de como seria feito. Mas agora que a gente está levando urna para as comunidades, para vários lugares, então, assim, isso aí tem diminuído bastante, viu, com o passar do tempo. Isso era bem mais para trás. Aqui em Suzano nunca tivemos notícia de nenhum... De alguém que tenha pedido registro. Como é que era? Coronelismo lá. Exatamente. Aqui em Suzano a gente nunca teve informação. Ninguém nunca pediu para fazer. Não tem nenhuma área Entendi. assim, extremamente afastada, que não tenha Acesso, que não seja né? abastecida de transporte público e tal. Certo. Tá bom, então vamos lá. Janaína, as suas considerações finais para a gente encerrar nosso bate-papo aqui. Se a gente precisar, por algum motivo, se vocês precisarem também, por algum motivo, voltarem aqui na rádio, né, para poder estar divulgando mais alguma novidade, alguma coisa assim, sabe que está à disposição. Gostaria Janaína. só de agradecer ao convite, a oportunidade de esclarecer algumas coisas, mostrar um pouco do trabalho da Justiça Eleitoral nesse período. Lembrando que não só nesse período temos bastante trabalho, nosso trabalho não se encerra com a eleição. Como a gente falou, nós somos responsáveis pela prestação de contas dos candidatos e dos partidos. Esse trabalho ele se prolonga durante o ano de 2025. Serão muitos candidatos, muitos processos. Na última eleição, mais de 500, né? Mais de 500 processos para a gente analisar. A gente tem um prazo curto para analisar os processos dos eleitos. Então, o foco nesse primeiro momento é esse, mas depois a gente segue analisando todas as outras contas. Em ano que não é eleitoral, os partidos também são obrigados a prestarem contas, né? Os partidos eles não deixam de existir em ano não eleitoral. Então, anualmente, até 30 de junho, eles têm que prestar as contas anuais, as contas do exercício, contas regulares, que não são relativas à campanha. Nós fazemos essa análise também. Então, a gente tem processo o ano todo, os processos eles são públicos, as informações elas estão na internet em relação à prestação de contas, em relação à propaganda. Caso tenham dúvida, podem consultar no site do TRE São Paulo. Lá a gente encontra perguntas e respostas, encontra explicações sobre as novidades, o uso da inteligência artificial, como a Isânia pontuou, as federações, que foi bem abordada pela nossa colega da outra zona anteriormente. Se tiverem dúvida, consulte em fonte confiável, né, que é o site do TSE e o site do TRE. Também a gente se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida. As urnas estão lá no cartório, porque elas moram lá, elas não chegaram agora para a eleição, elas vivem lá desde sempre. Se tiverem dúvida, as portas estão abertas a todos. Muito obrigada. Zânia? Eu também gostaria de agradecer sempre a parceria da Rádio Sat com a Justiça Eleitoral, está sempre à disposição e estamos sempre acessíveis aqui para tirar dúvidas. Sempre que precisar, pode convidar que a gente vem aqui
Agora tem eu e a Janaína, se a Janaína puder vir também. Então, eu gostaria muito de agradecer. E gostaria só de fazer uma consideração final em relação à denúncia de não pode ser anônima. Falei do Pardal, ele exige identificação. Então, assim, não que o candidato vá saber quem fez a denúncia, mas para a gente ela não pode ser anônima. Não corre o risco, então, que nem ligar no 81 lá da polícia, quando se faz uma denúncia anônima, você não precisa se identificar. No caso do cartório eleitoral, da Justiça Eleitoral, tem que se identificar, mas a gente não corre o risco, por exemplo, de o candidato que eu denunciei, ele ficar sabendo que fui eu. Não. Porque o cara manda me matar depois que eu denunciei ele. Tem um artigo na Constituição que diz que a liberdade de expressão é vedado o anonimato, né? É livre a manifestação do pensamento e vedado o anonimato. Para a propaganda eleitoral, a mesma coisa. Você pode fazer a denúncia, mas ela não pode ser anônima. Para a Justiça Eleitoral, não para o candidato. Então, assim, a gente vai receber com a identificação da pessoa. Então, anônima ela não consegue fazer. Tá. Não, mas o candidato que eu estou denunciando não vai saber que fui eu. Não. Se a pessoa fizer a opção pelo anonimato, ela não vai constar na autuação do processo, o candidato não vai ter ciência. Vocês não vão passar, divulgar a fonte da informação. Não, mas é a própria pessoa que faz a opção. Tem gente que não se importa. Tem gente que não se importa. Que é lá oposição, no aplicativo, fui eu mesmo que falei. Sim, lá no aplicativo ele tem essa opção de marcar o anonimato, que não quer que a pessoa, o candidato tenha conhecimento, mas para a gente não pode ser, tá? E desejar uma ótima eleição para todos nós, e que seja um processo limpo, transparente, e que cumpra o seu objetivo de informar os eleitores da proposta de cada candidato. Uma boa eleição para todo mundo. Gostaria até de mandar um abraço para a equipe do cartório, lá que está ouvindo a gente agora. Sim, nosso time. Nosso Excelente. time. Um abraço, pessoal lá do cartório. Pode falar o nome. Dos dois cartórios, né? Fala o nome de quem você lembra. Fauzi, Sueli, Ângela, Marcos, Luciana, Marli, Lia. Essa é a equipe show lá do cartório. Nosso juiz, doutor Paulo Marsiglia. E o promotor, o doutor Flávio. Puxa, que legal. Pronto? Tantinho. Beleza, tivemos batendo um papo com a Isânia, chefe do cartório, e a Janaína, analista judiciária, ambas da Zona Eleitoral 415, falando aí sobre as novas regras das eleições municipais, tudo que está rolando de novo, que rolou, que vai acontecer. E se a gente precisar delas novamente para mais alguma dúvida, a gente vai convocá-las aqui na SAT FM, né? Convocação, aqui é tudo convocado, né? E obrigado novamente, viu, Zânia? Você está sempre parceiro aí com a gente também. Todas as eleições a gente só se encontra a cada 2 anos, né? Não é 4, é 2 anos, porque tem às vezes para presidente. Eu que agradeço a parceria de sempre e a atenção de sempre da Rádio SAT. Legal. E Janaína, bem-vinda aí, viu? Prazer conhecer você também. Prazer é meu. Parabéns vocês duas e vamos que vamos. Rádio SAT, a rádio que fala com você, voltando com a programação.